É um texto bem longo. E aproveitando enquanto você abre sua Bíblia, eu só queria também, irmãos, aproveitar e deixar claro, as portas do gabinete, elas estão sempre abertas. Se o irmão tem dúvida, pergunte, pastor, o que está acontecendo, com isso, com aquilo, com o ministério, com o líder, com o membro, com o pastor, pergunte, ninguém vai morder, ninguém vai arrancar pedaço, nós somos uma família, vamos esclarecer, conversar, tá bom? As portas, desde quando eu assumi aqui como pastor, eu sempre deixei isso claro para os irmãos, As portas estão abertas para o irmão, a irmã, vir conversar. O ruim é quando a gente ouve um burburinho, e já tira as conclusões. Então, converse, tire suas dúvidas, e a gente está aqui para isso, tá bom? Atos capítulo 11, nós vamos ler todo o texto, ele é longo, mas é importante. A partir do verso 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens insurgidos, caindo em êxtase em sol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo ficou recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar e opor-se a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e então enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias,
alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, ao que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Nós vamos pensar em alguns minutos, nesse texto, sobre uma característica de uma igreja que pode impactar o mundo. E uma das coisas que nós precisamos ter no nosso coração, meus irmãos, todos nós somos igreja, né? Você que é salvo, você que teve o perdão dos seus pecados, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que congrega numa igreja, você faz parte dessa missão de Deus, dessa visão que Deus tem para o mundo. Qual é a visão que Deus tem para o mundo? O que é que Deus mais deseja do ser humano? Que ele seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Deus, ele deseja que o seu marido seja salvo. Deus deseja que sua esposa, seus filhos, netos, sobrinhos, aqueles que fazem parte da sua casa, aqueles seus amigos, aqueles colegas de trabalho, até mesmo aquela pessoa que você acaba conhecendo numa fila de banco ou na fila do açougue para comprar carne, aquela pessoa, ela é alvo do amor de Deus. Deus deseja salvar elas. E nós precisamos entender que não só quando nós nos reunimos como igreja, porque aqui nós estamos nos abastecendo para enfrentar a semana, mas lá no seu trabalho, no meio da sua família, aonde você convive, Deus, ele deseja que você cumpra esta missão, que você venha impactar o mundo de alguma forma. Alguém disse certa vez que nós não vamos mudar o mundo. E uma pessoa realmente, ela não muda o mundo inteiro. Ela não vai resolver os problemas do mundo inteiro, a fome que o mundo passa, o desemprego que o mundo passa, as pessoas que estão enfrentando dificuldade, pessoas que são moradores de rua. Muitas vezes a gente não vai resolver esses problemas do mundo inteiro, mas nós temos condições de olhar ao nosso redor e ver as pessoas que a gente pode ajudar, cumprir essa missão. E a igreja primitiva era essa igreja. Era a igreja que vocês estão acompanhando já vários domingos, né? Deus colocou no nosso coração esse livro de Atos para a gente seguir nessa série de estudos, de mensagens no livro de Atos, e mostrando uma igreja em movimento, uma igreja que impactava as pessoas ao seu redor. Tanto é que, recapitulando aqui, no capítulo 10, nós vamos ver que Pedro, ele teve essa visão. No capítulo 11, ele explica a visão. No capítulo 10, ele tem aquela visão que veio de Deus. E aí ele mesmo, Pedro, fala assim, olha, Senhor, eu não posso comer animais impuros, porque naquela época, esses animais eram impuros para os judeus. Eu expliquei isso domingo passado, que os judeus, naquela época, né, os discípulos de Cristo, aqueles que convertiam, eles entendiam que só os judeus seriam salvos. Mas a gente vê no finalzinho do capítulo 10, que o Senhor, o nosso Deus, ele batiza com o Espírito Santo os gentios. E o que Deus estava mostrando com isso? Que a salvação era para toda a humanidade. Não era só para um. Não era só para os judeus, mas era para os gentios, porque gentio é todo aquele que não era judeu. E aí os judeus, naquela época, eles entendiam que a salvação, Jesus só veio para eles. Mas Deus muda a situação
quando envia o Espírito Santo, e aí Pedro, agora no capítulo 11, ele explica essa situação aos judeus que foram visitá-lo. E aí ele começa a dizer, não, calma gente, vocês me viram comer, aí no caso deles, né, eles diziam, com pessoas impuras, porque Deus me deu essa visão. E aí não só deu essa visão, mas também batizou eles com o Espírito Santo. Então Pedro, ele estava dando mostras, né, sinais de que os gentios, que não eram os judeus, também tinham acesso e a oportunidade de serem salvos. E aí é importante a gente entender esse detalhe, porque nós vamos ver que Deus, ele não restringiu a salvação para uma pessoa, para um país, para uma nação, mas Deus, ele abriu a oportunidade para que a salvação fosse para todas as pessoas. E essas todas as pessoas incluem eu e você. Mas nós precisamos entender que ainda temos uma missão a ser cumprida, porque era justamente isso que Pedro ele estava fazendo. Ele obedeceu à voz de Deus. Quando Deus falou com ele através da visão, ele falou assim, olha Senhor, eu não posso matar e comer esses tipos de animais. Aí Deus fala para ele, olha, você não pode transformar em puro uma coisa que eu purifiquei. E aí está a grande questão quando a gente às vezes entra numa área de julgamento das pessoas. Quando aquela pessoa, que talvez, eu não vou dizer aqui situações, mas só por falar você já vai entender. Aquelas pessoas que fazem maldades, aquelas pessoas cruéis, quando elas são salvas, elas foram salvas por Jesus. Elas se converteram. A salvação não é só para aquele que sempre obedeceu o pai e a mãe, aquele que sempre foi o melhor aluno da escola. A salvação não é só para aquele que ajuda aquela velhinha a atravessar no semáforo. A salvação não é para aquele que quer só fazer ações boas nessa terra, mas também a salvação é para aqueles piores pessoas da face da terra. E às vezes a gente pensa, né? Não sei você, mas eu já vi, me deparei com muitas pessoas dizendo, mas olha aí, essa pessoa, ela fez tudo de errado na vida inteira dela e Deus salvou ela. Salvou. Jesus morreu na cruz por todos. Não foi só para os bonzinhos. Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Um dia eu e você era doente. E ainda a gente tem enfermidades a serem curadas. Ainda a gente está nesse caminho. Ainda a gente está indo no consultório, né, do nosso Pai, do nosso Deus, e falando, Deus, cura minhas enfermidades. Coração doente, que às vezes a gente tem, viu? Não é porque você é crente, você está na igreja, você fala assim, não, ó, sou perfeito. Não, não. Todos nós temos coisas a serem trabalhadas e moldadas pelo Senhor. Aí, olhando para esse texto, nós vamos ver que essa igreja, ela era uma igreja que impactava o mundo, porque ela era uma igreja que era submissa à vontade de Deus, à palavra do Senhor. E, meus irmãos, isso fica muito claro aqui nesse texto, né? Quando aqui aqueles irmãos que foram visitar a Pedro, eles entenderam isso. Olha só no verso 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento à vida, até mesmo para os gentios. Olha para cá. Então, uma vez que aqueles judeus convertidos estavam criticando Pedro, agora eles estavam usando essas palavras. Então eles mudaram o coração deles. Eles mudaram o pensamento deles. Eles chegaram lá para visitar a Pedro, viram Pedro lá com os gentios, que era um pecado enorme naquela época para eles. E aí o que acontece? Eles acusaram Pedro. Mas aí Pedro relata, explica o que aconteceu, né? Que eles foram os gentios batizados pelo Espírito Santo. Aí diz esse versículo, você viu aí no verso 18. Então eles, né, com as suas objeções.
E isso me fez entender que é uma igreja submissa à vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque você está na igreja, se você tem 5, 10, 20 anos de crente, que você sabe tudo. Nós estamos num contínuo aprendizado. A palavra de Deus, ela nos transforma todos os dias. E de repente, aquilo que para você, cegamente, era o certo, estou falando da palavra, era o certo, de repente Deus pode falar assim, não é assim, do jeito que você está vendo. Mas Senhor, eu aprendi sempre desse jeito. Mas se você for mais aprofundado na palavra, isso quer dizer isso. Quer ver um exemplo bem claro, que eu olhei aqui para o lado e eu lembrei? Um exemplo bem claro disso. Talvez você não fez parte desse contexto. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era proibido bateria dentro de uma igreja. Quem era dessa época? Muita gente, né? Era proibido, era uma profanação, era um pecado bateria dentro da igreja. Olha aqui a bateria. Né? Isso é um exemplo bem prático. Agora, quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós vamos ver, meus irmãos, situações, como por exemplo, só para você ter uma outra ideia do que eu quero compartilhar com a igreja. Aonde na Bíblia mostra que para alguém ser batizado, ela tem que fazer um curso? A Bíblia mostra isso? Não. Isso é uma imposição da igreja. Não estou dizendo que é errado, entenda bem o que eu vou esclarecer. O curso, ele é extremamente importante, porque a pessoa ela vai aprender a palavra de Deus, né? Ela vai aprender as doutrinas da igreja. Ela vai discernir o que ela conhece do mundo com o novo conhecimento que ela está tendo da igreja. Entenda bem minha colocação. Mas, de certa forma, a Bíblia não está dizendo para fazer curso. Não tinha uma classe. Naquela época, era classe como que era chamada? Era um nome difícil de ser falado. Vocês não lembram? Catecúmenos. Para os mais novos tinha esse nome. Aí a pessoa fala, meu Deus, que é lá? É uma sala de tortura, catecúmenos, né? Mas aonde na Bíblia diz que tem uma classe de catecúmenos? Não tem. Tanto é que Filipe, ele estava lá conversando, né? Está no livro de Atos, nós já vimos isso, com o etíope. E aí ele vê uma água, na verdade o contexto, né, melhor é assim. O etíope ele estava lendo o livro de Isaías. E aí Filipe explica para ele o livro de Isaías. E aí Filipe diz para ele, olha, tem água aqui, o que impede de você ser batizado? O etíope fez algum curso de batismo? Não, foi batizado, né? E a propósito, tem tanta gente que passa em classe de batismo, classe disso, classe dominical, classe daquilo, e não larga as coisas erradas da vida, como por exemplo fofoca, pecado na vida dela, algum vício. Estou certo ou errado, irmãos? Tem tanta gente que faz tanto curso, mas não é mudado aqui, ó. Não adianta nada ter conhecimento e não ter transformação aqui, ó. Não adianta nada você ser o expert em Gênesis e Apocalipse. Não adianta nada você falar assim, ó, fala o que tem lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, e você recitar, e você falar, é isso e aquilo, mas se o seu coração não for transformado, irmão, não adiantou nada. Não adiantou nada. E quando a gente fala sobre essa questão, porque eles tiveram uma mudança, uma mudança de postura, a começar com Pedro. Vocês viram isso domingo passado. Que Pedro mesmo, ele questionou a Deus, e Deus precisou falar 3 vezes para ele. Deus falou assim, ó, mata e coma esses animais. Aí Pedro, não Senhor, a gente tem dessas às vezes, né? Questionar Deus no que Ele manda. Já diz o velho ditado, né? Obedece quem pode, como é que é? Manda quem tem, pode,
Isso, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, se eu tenho juízo, nós precisamos obedecer a Deus. E aqui esses irmãos, a começar em Pedro, no capítulo 10, eles tiveram essa mudança de entendimento. É como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que constantemente, irmãos, pedir a Deus transformação, mudança. Cada culto é uma decisão. De manhã, de oração, à noite. Cada culto você tem que decidir alguma coisa da sua vida. Sabe por quê? Porque a gente decide até as coisas diárias, como por exemplo comida, que roupa que você vai vestir. Você decidiu estar aqui, né? Ou você se teletransportou? Você estava na sua casa e se apareceu na igreja. Não, você precisou decidir isso. Hoje eu vou na igreja, não é isso? Hoje eu vou pôr essa roupa. Hoje eu vou fazer macarrão. Hoje é domingo, vou comprar um frango. A nossa vida, ela é cheia de decisões. E nós não podemos entrar numa igreja, ouvir uma palavra, ou um louvor, ou fazer parte desse ambiente de oração, ou qualquer ações que acontece aqui na igreja, e sair do mesmo jeito. E a gente precisa, então, entender que nós precisamos, como esses irmãos, a começar em Pedro, que era um judeu, era um religioso, eles foram transformados. Nós também precisamos pedir que Deus nos transforme diariamente. É isso, meus irmãos, que vai fazer a gente de uma igreja impactante nesse mundo. Né? Às vezes a gente pensa assim, como pastor da igreja, nós precisamos trazer uma visão de como alcançar esse bairro. E a gente precisa ser uma igreja relevante, meus irmãos. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que faz a diferença. Porque senão não adianta nada orar. Deus usa a minha vida. A gente até canta aquele hino da Aline Barros, né? Como um farol que ilumina a noite, como flecha que acerta o alvo. É muito lindo. Mas se não praticar, não adiantou nada. Você só cantou da boca para fora. Então, a gente precisa entender, você, nós precisamos ser uma igreja que impacta a sociedade, que traz mudança, que faz as coisas diferente, que alcança o perdido. E essa igreja aqui, eles tinham esse posicionamento. Era uma igreja que crescia na palavra. Uma igreja, vocês sabem disso, que lá no capítulo 2, nós vemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam todos os dias. E hoje, você vê crente que pega na Bíblia e olha lá. Crente que pega na Bíblia só quando vem para a igreja. E aqui nesse texto, meus irmãos, outros contextos também, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a aprender a palavra, o pão que vem dos céus. A gente come tanta besteira, na verdade. Eu estou falando de comida também. Mas a gente se alimenta de tanta porcaria da televisão, das redes sociais. A gente se alimenta, sabe, de uma mesa onde o inimigo está sentado. A gente se alimenta de coisas podres que estragam o nosso coração, mas não se alimenta do pão do céu, mas não se alimenta da palavra que traz cura, que traz mudança, que traz transformação. A gente se dedica mais tempo nas outras coisas do que na palavra de Deus. É a palavra que vai nos dar direção, que vai nos orientar como ser uma pessoa na sociedade, no trabalho, na família, como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser qualquer outra pessoa, um bom profissional, ser um bom cristão, um testemunho. É a palavra que vai nos ensinar isso, não é a novela, não é aqueles programas de,
eu nem assisto e esqueço até o nome, da Globo lá, Big Brother, é isso, né? Esses programas de entretenimento, A Fazenda, tem gente que não perde isso. E lá você só vê discussão, briga, bobagens, né? Talvez você não veja isso, mas tem muito crente que se alimenta mais dessas coisas do que da palavra de Deus. Está comendo comidas estragadas, enquanto tem uma comida boa aqui. Tem um alimento fresco do céu para nossas vidas. Aqui é só um reforço do que nós temos que aprender, que é consumir esse alimento, a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes, muita gente está tomando decisões erradas, está fazendo escolhas precipitadas, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. E sabe uma coisa boa quando eu penso na palavra de Deus? É que tudo que eu e você passa, muita gente já passou. Que está aqui, ó, escrito. A gente às vezes fala assim, ai meu Deus, como eu vou passar por essa situação? Como eu vou resolver isso? Às vezes a gente se considera como a única pessoa na história, não estou falando nem no dia, na história da humanidade que estamos passando só por aqui. Ah, mas o meu problema, ninguém está passando por isso, nunca ninguém passou por isso. Querido, os problemas são velhos, são os mesmos. E tem gente que já passou e venceu. E aqui tem, né, as instruções para a gente vencer. Os problemas são velhos, são antigos. Um exemplo, pecado. O julgamento começa lá em Gênesis, com Adão e Eva. Está lá. Você aprendeu isso na escola dominical, quando você aprende lá que o pecado entrou no mundo, quando Eva, Adão desobedeceram a Deus. Está lá, no primeiro livro da Bíblia, né? Então, os pecados, Satanás é o mesmo. Hoje eu vou pregar à noite uma palavra muito especial. Deus falou muito forte no meu coração. E o que acontece? O diabo é o mesmo. As mesmas ciladas ele prepara para mim, para você, que ele preparou há milhares de anos. E ele vai continuar nessa mesma, como dizem os jovens, nessa mesma pegada. Então é a palavra. A igreja primitiva, ela crescia porque ela tinha, deixa eu te dizer uma coisa, porque ela tinha fome da palavra. Escute isso. Se você não tiver fome da palavra de Deus, você está cheio de outra coisa. Entendeu? Se você não tem vontade de ler, de consumir, no bom sentido, né, de consumir a palavra de Deus, é porque você está cheio de outra coisa. O que acontece quando você, por exemplo, você é convidado para um almoço, por exemplo, tá? Você é convidado para um almoço, mas o seu café da manhã foi aquele café da manhã. Você tomou iogurte, você tomou leite, comeu um pedaço de queijo, goiabada, um mamão. Nossa, quem come tudo isso, né? Mas vai que você comeu tudo, você acordou animado, abriu a geladeira e começou, é isso que eu quero, fez lá um pratinho, né, uma montanha. Esse vai ser meu café da manhã. Aí alguém pega, convida você para uma churrascaria, a melhor do país. Você está com o estômago cheio. Se você pode até ir lá, mas se você comer, o que vai fazer? De repente, você vai passar mal. Ou você vai rejeitar. Vai vir lá o garçom, com aquele espeto, hein? Só coração, picanha, o que você quer? Pode falar. Vou pôr no seu prato. Você vai falar o quê? Obrigado, eu estou cheio. Não, ó.
ou deixa para mais tarde. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você pode se encher de outra coisa. De repente essa coisa pode até te fazer mal. E a igreja primitiva, ela se alimentava, meus irmãos, da palavra de Deus. A gente já está encerrando, tá? Essa igreja, ela impactava aqui a sociedade, a sua realidade, porque ela era moldada pela vontade de Deus. Nós estamos lá no final, a partir do verso 28, 27 e 28, capítulo 11. Que ela era moldada, ela era submissa, ela se colocava, Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Aonde o Senhor quer transformar? Que área do meu coração está com uma sujeirinha, está com uma manchinha, que precisa ser limpo pelo Senhor? E é isso que eles faziam, né? É isso que eles faziam. Eles se colocavam diante de Deus para serem transformados. Não eram perfeitos, mas era uma igreja que tinha essa disposição. Eu encerro dizendo isso para nós. Tenha essa disposição, pelo menos. Tenha essa disposição. Deus, eu quero aprender. No culto de oração, eu gosto muito de fazer exemplos, né? Eu tenho um aplicativo na Bíblia, não sei se você tem o mesmo que o meu, mas o meu ele tem uma função muito interessante. Uma das funções aqui do aplicativo é que ele tem um áudio. Eu não sei se o seu tem. E aí eu falei para o pessoal da terça-feira, né, que nós temos até esse privilégio. Nós não temos desculpa. Dizer, não estou lendo a palavra porque eu não estou tendo tempo, meu dia é muito corrido. E tem até áudio. Se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Viu? Deus, eu acho que não tenho certeza, que preparou esse negócio. Porque a gente sabe, né? Tem pessoas que têm dificuldade de leitura, pessoas que não sabem ler, né? Cada um tem o seu contexto, não estou aqui criticando, mas que não sabem ler, mas podem ouvir. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que lê, ouve, que absorve a palavra de Deus, para sermos transformados todos os dias pelo Senhor. Era assim a igreja primitiva. E a igreja primitiva é um grande exemplo para nós. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Nesta manhã você, né, ouviu a palavra do Senhor. Você tem esse privilégio de reconhecer que precisa da palavra. Então se submeta à palavra, cresça na palavra, se fortaleça na palavra, seja moldado pela palavra. Não pelo que os outros falam, não porque a televisão ensina, não pelo que você está vendo nos dias de hoje, mas pela palavra. Então na sua oração, ore a Deus, né? Deus e você sabe o que você precisa orar. Mas seja uma pessoa alimentada pela palavra. Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta manhã, reunidos, queremos te agradecer por esse privilégio, a oportunidade de estarmos na sua casa. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se vamos estar aqui. E como é bom, ó Deus, ter esta oportunidade de te servir, de estar com os nossos irmãos, de ouvir a palavra do Senhor. Essa mesma palavra que
serviu de direcionamento para a igreja primitiva. E não é diferente nos dias de hoje, porque nós também somos igreja. Assim como aqueles irmãos também foram moldados, foram transformados, foram fortalecidos pela palavra de Deus, e eles venceram também muitos problemas, porque a igreja primitiva, ela foi perseguida, mas eles superaram, eles venceram, e é por isso que nós estamos aqui. Isso é um grande sinal, que a igreja primitiva, ela foi uma igreja vitoriosa, porque eles permaneceram na palavra. E assim, ó Deus, eu espero que seja o desejo de cada um de nós. Possamos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra, ser submissos a ela, nos submeter, ó Deus, para que através da Tua palavra o Senhor nos ensine, nos mostre, nos direcione segundo a Tua vontade. Nos fortalece, ó Pai, porque às vezes as lutas são grandes, mas a Tua palavra, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, ela nos consola, ela nos ajuda, Senhor. E que seja assim na vida de cada um de nós que estamos aqui, sejamos moldados, porque a Tua palavra diz, como eu mesmo disse, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, meu irmão, minha irmã, amada igreja, se você não tem tido claramente entendido a vontade de Deus, busque na palavra. Deus vai mostrar, Deus vai dar estratégias, Deus vai orientar através da palavra. Mas como essa palavra? Absorva essa palavra. Deixe ela entrar no teu coração. E eu tenho certeza que ela vai transformar a tua vida e a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi bom ver vocês. Tenham um ótimo domingo. Vão na paz de Jesus.